Noite, Cláudia. É Tudo um bem? prazer, tudo 100%. Boa noite Tá bom. a todas as empreendedoras, empresárias, filhas, mães, mulher, né? Hoje é uma live especial com a vereadora Cláudia Araújo. Falaremos sobre a saúde da mulher, né? Cláudia, fala um pouquinho da sua trajetória para nós. Em que momento você percebeu que atuar na política fazia sentido para a tua vida, para os teus projetos, e quais os desafios que você tem enfrentado até o momento? Boa noite, Lore. Boa noite, Daiane. Muito obrigada aí pelo convite de vocês por participar de um dia tão especial que é o Dia das Mulheres, né? Na verdade, todos os dias são os nossos dias, né? Mas que bom que a gente tem uma data que a gente pode comemorar, que a gente pode ser lembrada, que a gente pode ser homenageada, né? Porque o dia a dia da gente é tão corrido e a gente acaba deixando passar tanta coisa, e às vezes os pequenos detalhes são aqueles que fazem a diferença na nossa vida, né? Às vezes um abraço a mais, às vezes uma palavra no momento certo, faz com que a gente se sinta super bem. Então, muito obrigada aí pelo convite de vocês, fiquei muito feliz de poder estar aqui trocando um pouco de informações e um pouco de ideias com vocês. A Cláudia começou muito cedo. Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai quando eu tinha 12 anos. Fui para lá porque queria ter o meu dinheiro, ter a minha condições de comprar as minhas coisinhas na época, e queria muito trabalhar. Fui para lá empacotar agenda de final de ano, folhinha, porque naquela época as empresas davam muito brinde, né? Faziam muitas coisas para os seus clientes, assim, coisas boas, davam. E aí eu fui para lá para ajudar e acabei saindo de lá 5 anos depois, fazendo toda a escrita fiscal da empresa. Meu pai tinha uma retificadora com 190 e poucos operários na época, e aprendi muito lá, aprendi a fazer, a trabalhar no crédito, no faturamento, na recepção, fui office girl, passei por todos os setores dentro da empresa e aprendi como uma empresa funciona, como que as coisas trabalham, e isso me ajudou muito na minha vida pós retificadora, né? Porque eu passei a ter negócio depois, eu tive por 30 anos, eu vendi roupa, eu fazia feira em associações, eu carregava muita sacola, vendia só para as mulheres, deixava as mulheres cada vez mais bonitas e pobres, né? Porque eu vendia bastante. E acabou, depois eu estava fazendo feira de roupa lá na Câmara, na Becapa, que é a Associação dos Funcionários da Câmara, e uma amiga que trabalhava no gabinete do vereador Tarcísio, ela já me conhecia lá da RBS, que eu vendia roupa lá também, e ela me disse: por que tu não concorre a vereadora? Tu tem esse teu trabalho social tão bonito. Eu já tinha 5 anos o Grupo Amor ao Próximo. E eu disse: não quero saber de política, não quero saber de político. Para mim, eles são tudo iguais e não me serve, não quero, e ficou por isso. Mas aquilo ficou na cabeça, na mente de uma boa escorpiana, né? Eu digo: poxa, bem que eu podia, né, tentar concorrer e tentar me eleger a vereadora, porque eu ia poder fazer muito mais, ia poder ajudar muito mais as pessoas que eu já ajudo, né? E aí me candidatei, me filiei em 2015, me candidatei em 2016 pela primeira vez a vereadora, fiz mais de 2.000 votos, sem dinheiro, sem conhecer política, sem conhecer políticos, não tinha amigos políticos, conhecidos, parentes, nada, e fiquei como quarta suplente na vereança. Quis o destino que eu me tornasse vereadora em 2019. Em 2018, o vereador Tarcísio, que era eleito do nosso partido, faleceu. Aí assumiu o primeiro suplente. Daí, em 2016, 17, teve a eleição para deputado, e aí o doutor Tiago se elegeu, ele era da nossa coligação, que ainda tinha as coligações. Aí assumiu o segundo suplente.
segundo suplente teve um processo judicial por infidelidade partidária e acabou perdendo o cargo que eu assumi por ser a próxima do partido do cargo, no caso que ele perdeu. Então, eu era a quarta suplente e virei vereadora de Porto Alegre, faltando 1 ano e meio para terminar o mandato. Aí, teve agora o pleito, eu me reelegi por mais 4 anos a vereadora de Porto Alegre, eu tenho 10 anos de trabalho social, e eu vejo, através da política, que ela abre portas, a gente consegue ajudar mais as pessoas, se a gente realmente tem esse intuito e tem essa vontade, a gente consegue fazer mais pelas pessoas. Um dos exemplos é a Jaqueline é uma menina de Paverama, que ao lado ali de Lajeado, ela tinha leucemia, e as pessoas normalmente me marcam no Face, no meu grupo, pedindo ajuda, pedindo apoio para conseguir leito, para conseguir isso, para tudo que vocês possam imaginar, a gente recebe de pedido de ajuda, porque as pessoas acham que político tem todo o poder e pode fazer tudo, né? Infelizmente, a gente não tem todo esse poder. Algumas coisas a gente se empenhando, a gente consegue ajudar. E aí eu fui marcada, conheci o caso da Jaqueline e fiz ofícios na época. Eu cheguei no gabinete e falei com a minha assessoria e pedi que eles me ajudassem, que nós fizéssemos ofícios solicitando um transplante de medula, porque ela era uma pessoa que estava na fila do Hospital de Clínicas e tinha um doador 100% compatível. Então, nós fizemos ofício para o secretário da Saúde, secretária do Estado e do município, na época, o senador Lazia Martins, para a diretoria do Hospital de Clínicas, que era onde ela estava na fila, e ela poderia fazer o transplante ali no Hospital de Clínicas, e para o ministro Osmar Terra, na época, e o ministro Onyx Lorenzoni. Então, todos esses receberam os ofícios do gabinete da vereadora Cláudia Araújo, solicitando uma vaga de internação para transplante, porque ela era prioridade. Ela era a única na fila dos 100 que tinha um doador 100% compatível. Então, isso é para vocês verem como a gente consegue, através da política, ajudar as pessoas. A Jaqueline conseguiu, a gente conseguiu, por intermédio desses ofícios, que ela fosse indicada para fazer o transplante no Albert Einstein, em São Paulo. Ela foi, fez os exames, voltou, depois veio, quando ela fez os exames, apareceu que a leucemia tinha voltado muito forte, ela precisava fazer um ciclo de medicação, que a gente também conseguiu através da Secretaria de Saúde, através do gabinete, fazendo a solicitação, porque em trâmites normais demora muito para vir, através de defensoria, através de... E como eles já estavam acompanhando o caso, já tinham conseguido o transplante, o tratamento fora de domicílio, eles já estavam acompanhando isso, foi mais fácil da gente conseguir. A gente fez judicial o pedido, mas foi mais rápido, né? E aí ela conseguiu fazer as medicações, aí quando estava pronta para fazer o transplante, veio o Covid e o Albert Einstein virou fonte de referência do Covid. Aí voltamos à estaca zero. Lá foi a vereadora pleitear de novo um novo leito em outro lugar, ela conseguiu em Rio Preto, no interior de São Paulo, no hospital de base, e aí quando ela chegou lá, chamaram o doador 100% compatível e o doador tinha pego Covid. E aí o irmão testou, graças a Deus tinha 50% de compatibilidade, o médico chamou a família e disse, olha, é o que nós temos, ou a gente faz ou ela morre. E fez, e graças a Deus, hoje fazem 280 dias. No Natal eu fui buscar ela no aeroporto para casa e ela está curada. Então, isso não tem preço, né? A gente poder saber que a gente ajudou, que a gente teve a capacidade de fazer com que uma pessoa tivesse a oportunidade de continuar vivendo, né? Ela já fazia medicina, ela estava fazendo técnica de enfermagem, eu acho, no hospital Bruno Bora, eu acho que é, uma coisa assim, em Lajeado. E agora ela voltou a estudar de novo, então está se readaptando e tudo bem. Isso é um exemplo, né? São tantas coisas assim que a gente vive e a gente cria leis, projetos de lei
que se tornam realidade, que mudam a vida de milhares de pessoas. Então, cada vez eu me apaixono mais pela política, porque eu sempre fui uma pessoa, uma mulher que quis mudar o mundo, né? Aquela mulher assim sonhadora que queria fazer a diferença na vida das pessoas, e eu trabalho 20 horas por dia para fazer isso, para ajudar as pessoas, Cláudia, independente de quem elas sejam, de onde elas morem, de se elas vão votar em mim ou não vão votar em mim, por amor mesmo Cláudia, às pessoas. sim. Cláudia, primeiramente queria te agradecer esse convite de ter aceitado, né? Como a Lori te comentou, a gente montou esse projeto todo focado em trazer informações para as pessoas, conhecimento, e até para as próprias mulheres que, às vezes, nós como mulher, na maioria das vezes, acabamos nos afastando um pouco do tema política, né? Pela forma que nós somos educadas, muitas de nós acabam achando que esse tema não é para a gente. Então, a nossa live hoje é para falar um pouco também da saúde mental e da saúde da mulher, né? Então, tu trouxe esse exemplo da Jaqueline e a gente tem, assim, uma pergunta para te fazer bem pontual em relação à pandemia, que eu acho que a pandemia vem mostrando diversos problemas que a gente tinha, né, no âmbito da pasta saúde, né? E aí a gente queria saber de ti, né? O que está se fazendo quanto à questão dos profissionais, né? Porque nós sabemos também que as mulheres são as maiores atuantes no cenário lá da frente de combate ao Covid, né? Temos as mulheres pesquisadoras que também conseguiram achar rapidamente, né, mapear lá a questão do coronavírus, mas eu queria saber, assim, localmente, para a gente até poder informar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, o que dentro da esfera municipal e como vereadora, o que tu está vendo de movimentos, né? Quais são os projetos que estão se movimentando para que a gente possa reduzir, né, frear a expansão desse vírus e até mesmo, né, que a população e principalmente a mulher, que eu acho que é toda a população está sendo atingida, mas a gente acredita que a mulher ela tem um peso a mais porque ela faz coisas a mais, né? Então ela tem a sobrecarga mental, né? E além de todas as questões de políticas de saúde em que ela está envolvida e questões específicas, né? Queria que tu contasse para nós um pouquinho assim desse movimento em relação à pandemia, como é que isso está se dando assim dentro das pastas que tu atua? Na verdade, eu tenho uma pauta que é muito forte, e desde que eu entrei na política, lá em 2019, quando eu assumi, ela já era tema, que é o IMESF. O IMESF é um instituto de saúde da família, né? Onde nós temos muitas trabalhadoras mulheres. E o IMESF, lá desde 2007, vinha tendo um processo judicial, onde, no ano passado, ele foi considerado inconstitucional pela ministra Rosa Weber, que ele tinha que se extinguir, tinha que se terminar. E desde que eu entrei em 2019, a gente luta para mudar isso. Por quê? Porque nós temos muitos trabalhadores, principalmente mulheres, que fizeram concurso público na época para serem seletistas. E a briga do IMESF foi porque o IMESF, os sindicatos entraram judicial querendo que esses profissionais fossem estatutários, tivessem os mesmos direitos dos servidores. Infelizmente, não deu certo, né? A ideia era boa, era de ajudar o trabalhador, a trabalhadora, mas não funcionou. Foi um tiro no pé, como a gente diz, e a gente vem brigando com o antigo prefeito, com a antiga gestão, que queria acabar de vez e na hora, e a gente conseguiu levar, e agora a gente está num momento aí que a gente está de pandemia, que nem tu disse, né, Daiane? Onde as pessoas estão abaladas porque muitas pessoas estão perdendo seus familiares, perdendo seus amigos, perdendo seus conhecidos, e cada dia mais a gente ouve falar, tu abre hoje o Facebook, tu fica apavorado porque é só despedida, né? E a gente precisa dessas profissionais, essas profissionais são especialistas em vacinação, são especialistas em saúde mental, aliás, eram, né? Porque hoje elas estão prejudicadas na parte da saúde mental, porque foi muita pressão, muito assédio, no sentido de vamos terminar, vocês vão ser demitidas, vocês vão ficar sem emprego. Elas estão desde dezembro sem trabalhar e sem receber. Os agentes comunitários de saúde, que muitas são mulheres, estão desde maio sem receber vale alimentação. Então, assim, ó,
é uma tristeza muito grande quando a gente está vivendo uma pandemia e que essas pessoas podiam estar trabalhando, elas não conseguem manter suas famílias, porque tem muita mulher que sustenta filho, que sustenta sozinha a casa, e que está sem trabalhar, e que não conseguiu a baixa na sua carteira, e que não conseguiu encaminhar o seu seguro-desemprego. Então, a gente ouve muito falar, infelizmente, em suicídio. O suicídio cresceu muito, a parte da saúde mental das mulheres desencadeou uma coisa muito complicada nesse momento, que as pessoas precisam se medicar para poder trabalhar, as que estão trabalhando, e se medicar para não se matar, as que não estão trabalhando. Então, é uma situação muito complicada, muito difícil, que as mulheres estão passando, e eu venho acompanhando isso desde o início, né, da minha caminhada política. E eu sofro junto com essas mulheres, porque elas sempre têm a esperança de que amanhã elas vão voltar a trabalhar, de que amanhã vai ser diferente, e o tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo. Hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito e o TRT, porque eles estão na fase das mediações, de tentar fazer um acordo judicial para indenizar essas pessoas, mas elas perdem seus direitos, coisas que elas trabalharam, que elas têm direitos adquiridos e que, infelizmente, elas podiam estar trabalhando, e esse dinheiro das indenizações podiam estar sendo utilizadas em vacinação e em outras coisas tão importantes nesse momento para nós. Os postos estão desassistidos, falta profissional nos postos, falta profissional nos hospitais, faltam intensivistas, porque nós podemos ter 500 leitos a mais e nós não temos intensivistas para trabalhar nas UTIs. Técnicos não conseguem trabalhar nas UTIs, não é uma coisa igualitária, que tu trabalha em qualquer local de um hospital. Então, assim, nós temos muitos problemas de saúde, principalmente da saúde mental das mulheres, principalmente no aumento dos feminicídios, no aumento dos assédios, no aumento da saúde mental prejudicada. Então, realmente, Daiane, é muito complicado esse momento. Hoje em dia, não é somente a mulher profissional, né, que está enfrentando todo esse dilema. Também temos as mães, as profissionais que hoje têm os filhos em casa. Muitas creches fecharam, né, devido à pandemia. A gente entende, a situação está caótica mesmo com relação a essa situação, mas, ao mesmo tempo, nós não temos a contrapartida, né? De onde buscar o recurso. Se eu sou mãe de 1, 2 ou 3 filhos, eu preciso que alguém fique, assim como eu também não tenho mais a faxina, que nem todo mundo está se utilizando da mão de obra da diarista ou da dona de casa, da profissional que faz toda a limpeza da casa. Essas mães que trabalham, que são mais mais humildes, que têm mais filhos, estão tendo essa dificuldade. Mesmo com o auxílio emergencial, que agora terminou, está na pauta de voltar, elas não têm a contrapartida do governo com relação a essa situação, né? Que eu vejo pelas suas postagens, que você vai em loco, você vai lá no bairro, atrás, né, de tentar solucionar essas demandas, né? Com relação a essas mães que estão não só carentes para escola, pré-escola, creche, para ter onde deixar seu filho, porque muitas crianças se utilizavam dessas escolas para se alimentar, ter o básico, às vezes, da comida diária, né? O que você, como vereadora, ou dentro das suas pautas, o que você está conseguindo demandar para essas mães? Na verdade, nós temos duas questões, né? Nós temos as creches comunitárias, que é uma coisa, que são as conveniadas do município, e nós temos as escolas de educação infantil privadas. Lá em março, quando começou a pandemia e que tudo fechou, eu fui a única vereadora que abracei a pauta das escolas de educação infantil as privadas permanecerem abertas. Por quê? Porque as conveniadas, as do município que fecharam as portas, eu sei que as mães também precisavam trabalhar e precisavam ter onde deixar seus filhos.
Mas as escolas não iam fechar as portas para sempre. Por quê? Porque nós aprovamos na Câmara Municipal um projeto onde elas tinham elas recebiam do município aluguel, folha de pagamento, luz e água. Ou seja, as escolas continuavam vivas, né? Infelizmente, tudo parou, as crianças ficaram em casa, mas normalmente nas comunidades mais vulneráveis, nas comunidades mais carentes, que são quem mais utiliza as creches comunitárias, essas crianças se adaptam bem de ficar em casa, de brincar com os irmãos, de ter os amigos na rua e tudo mais. Os pais das escolas privadas infantis não tinham onde deixar seus filhos. Não tinham... são famílias menores, são normalmente quem poderia cuidar são os avós e que são grupos de risco. Então, assim, o que a gente começou a observar é que as escolas privadas começaram a fechar as portas, porque elas ficaram 1 mês fechada, 2 meses fechada, 3 meses fechada, e passaram a não conseguir mais. Escolas grandes, como a Pato, como várias escolas que tinham 3 escolinhas infantis, fecharam 2. Então, as coisas começaram... E isso começou a me preocupar, porque, assim, ó, essas escolas, o município compra a vaga dessas escolas, porque o município não consegue absorver as vagas da educação infantil. E as escolas fechando as portas, o que acontece? Não tem como comprar vaga, não tem lugar para criança na escola. E é uma catástrofe as crianças não poderem estudar, porque isso é a base de tudo. Se nós não tiver as nossas crianças nas escolas, a gente tendo as crianças na escola já é difícil. O aprendizado, infelizmente, deixa muito a desejar. Imagina sem as crianças estarem nas escolas. E aí eu abracei essa bandeira das escolas infantis, pedindo que elas permanecessem abertas. No final do ano, eu consegui aprovar um projeto de lei onde as escolas privadas infantis são essenciais, são consideradas essenciais. Inclusive, outros municípios do estado pegaram o PL e também colocaram nas suas cidades, independente de partidos políticos, porque isso é importante. E hoje, com o decreto estadual, essas escolas estão fechadas, estão com as portas fechadas. Os pais, normalmente, dessas crianças são pais que trabalham na saúde, que trabalham no transporte, que trabalham no comércio e não têm onde deixar seus filhos. E aí a gente entra numa outra gama que são os cuida-ses, que são os informais, que não pagam imposto, que cuidam do teu filho sem máscara, sem protocolo, sem condição nenhuma, por R$100 o mês, porque precisa sobreviver. Eu não estou aqui para criticar os informais, eu acho que cada um tenta se defender do jeito que pode, entendeu? Mas aqueles que pagam seus impostos, que têm tudo certinho, estão fechados novamente. E aí, eu conversando essa semana com as diretoras, a gente tem um grupo, virou uma grande família, a gente conversa, troca ideia. Vereadora, o que a gente pode fazer? Nós estamos apavorados, porque nós não podemos ficar fechado mais 7 meses. Eu digo, olha, eu não acredito que a gente fique fechado mais 7 meses. Nós tivemos uma quantidade muito grande de erros no ano passado. Nós tínhamos leitos disponíveis, nós tínhamos dinheiro federal que nós recebemos, que era para equipar os hospitais, nada foi feito. E o comércio pagou, a economia pagou, os pais pagaram, e hoje nós estamos, em decorrência daquilo tudo que não se fez no ano passado, a gente está pagando com vidas. Porque as pessoas estão morrendo, porque nós não fizemos o tema de casa que tinha que ter sido feito no ano passado, que era fazer hospital de campanha, comprar respirador, comprar EPI, fazer mais leitos, criar mais leitos, nada foi feito. E dinheiro se teve, não foi por falta de recurso. Então, a situação é muito difícil com relação a essas mães e que trabalham fora, porque hoje elas não sabem muito bem como fazer. As pessoas, a gente como bom brasileiro acaba se adaptando, né, e buscando alternativas, mas que não são as alternativas ideais, que não é o que a gente quer no momento, mas a gente também está vivendo uma situação pandêmica que ninguém esperava viver,
que a gente ainda não consegue acreditar que está acontecendo, né? Que a gente está vivenciando tudo que está se vendo e se vivenciando no dia a dia. Então, é um dia de cada vez, é por partes que a gente tem que ajudar as pessoas e tentar minimizar. Eu vou dizer para vocês o que eu disse hoje para uma pessoa que me procurou e disse: eu votei na senhora, a senhora precisa me ajudar, porque esse governador, ele está acabando com o comércio. E eu vou dizer para vocês uma coisa, assim, que a gente não gosta de ouvir e não quer ouvir. Porque eu sempre fui defensora do comércio aberto, eu nunca achei que a economia tivesse que fechar. Eu nunca achei que o comércio era o responsável pela disseminação do vírus. Pelo contrário, eu acho que era quem mais tinha cuidado, quem mais tinha protocolos, quem mais cuidava do distanciamento, com exceção dos mercados, né? Fora isso, o comércio em si, eu acho que todos eles respeitaram por todo o tempo e foram muito prejudicados com isso. Hoje, se vocês me perguntarem, eu diria para vocês que nós precisamos fechar por 10 dias, por 15 dias, mas fechar tudo, não é fechar alguma coisa, é fechar as praças, fechar os parques, fechar tudo, porque as pessoas vão morrer em casa. Nós fizemos mais de 500 leitos de retaguarda e nós não temos mais leitos. Nós estamos com todos os hospitais com mais de 100% de ocupação. Então, hoje, as pessoas podem dizer: tu é louca, não dá para fechar. Por 7 meses não dá para fechar, mas por 10 dias dá para fechar. E a gente reduz a taxa de ocupação dos leitos hospitalares e a gente consegue começar a respirar. As pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, não tem mais onde colocar os oxigênios, não tem mais tomada para botar isso, para prender, para ligar esse tipo de aparelho. Então, assim, e essa cepa que chegou, ela veio muito mais forte, muito mais letal. E nós vamos começar a perder os filhos, porque ela está pegando as pessoas mais jovens. Nós vamos começar a perder o marido. Meu marido saiu do hospital hoje. Graças a Deus, bem, nós todos positivamos na minha casa. Então, é uma coisa muito complicada o que a gente está vivendo. E eu acho que a gente tem que ter a consciência de que 10 dias são importantes para quem trabalha, mas a gente não vai morrer por isso, a gente vai morrer se a gente não fizer isso. E o prefeito prometeu em campanha que ele não ia fechar as portas, e eu acho que ele não vai fechar as portas, mas eu acho que ele vai pagar muito caro por isso, por essa decisão, né? Mas quem sou eu para dizer o que o prefeito tem que fazer, né? Ele é o nosso prefeito, foi eleito de forma legítima pelo povo, e nós precisamos acreditar que vai dar certo, que a gente vai superar isso. Eu acho que nós ainda vamos perder muitas vidas. Cláudia, é bem sério isso que tu falou, tem uma pauta que a gente está até um pouco... fica complicado de falar. Mas, com relação à questão da representação política, né? O nosso foco hoje é trazer esse recorte, né? Até para a conscientização das pessoas também, da questão dos cuidados, né? E de realmente levar a sério a pandemia, né? Não é brincadeira isso que está acontecendo. Mas a gente queria falar um pouquinho dessa representatividade feminina, né? A gente teve esse ano passado, nas eleições, a Câmara Municipal no Brasil todo com o maior número de mulheres eleitas, né? O que se torna um grande diferencial em relação às demais capitais do Brasil. E eu queria saber contigo como é que tu vê essa questão da inserção de mulheres na política. A gente sabe que hoje, 8 de março, representa uma data de luta para as mulheres, né? Nós tivemos aí fatos históricos que fazem a gente ter os direitos que nós temos hoje, e sabemos que essa luta é contínua no combate ao feminicídio, à violência doméstica, à igualdade de salário. E eu queria saber de ti, como é que tu vê essa inserção da mulher na política? Se tu tem algum projeto ou se tu trabalha em conjunto lá com as outras mulheres da Câmara para se pensar, né? Porque isso também parte dos partidos, não só porque é obrigatório, mas desse olhar de a mulher ter esse domínio sobre política e saber que é uma pauta nossa, assim, que a gente tem que estar ciente do que está acontecendo para saber votar e para saber cobrar também, né?
E aí eu queria saber de ti, como é que tu enxerga isso hoje, todo esse movimento, né, como se fosse uma onda feminista muito forte na inserção das mulheres em cargos de liderança e poder. Como é que tu vê isso e como é que tu tá pensando em algum projeto, tu pensa nisso, né, trabalha em algum grupo, como é que é essa situação para ti? Tu sabe que quando eu entrei na Câmara, nós éramos 5 vereadoras, sendo que 2 vereadoras tinham assumido por serem suplentes, eram suplentes e acabaram assumindo o cargo. Eleitas tinham 3. Então, hoje nós temos 11 mulheres eleitas nesse pleito, com uma diversidade muito grande, e que isso é muito importante, né? Para que a gente possa, porque a gente fala tanto em empoderamento feminino, a gente fala tanto em igualdade de gêneros, a gente fala tanto nessas palavras bonitas, né, voltadas para as mulheres, mas quando a gente vê que quase 30% da Câmara se elegeu e são mulheres, a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente sabe que a nossa voz está chegando onde tem que chegar, que as pessoas estão vendo por si só que a mulher ela não é só para lavar roupa, para lavar louça, para fazer comida, que essa fase que é importante, mas que ela pode ser dividida com o homem. Porque hoje nós temos muitos maridos que chegam em casa e fazem tanto quanto as mulheres, né? Já dividem tarefas, já entenderam que só juntos eles conseguem construir. Então, a mulher consegue, assim, ocupar mais espaços, consegue, assim, mostrar mais a sua voz. Hoje nós somos 51% da população brasileira são mulheres. 53% são mulheres votantes. 53% das pessoas que votam são mulheres. E a gente mal consegue conseguia, né, eleger 3, 4 vereadoras nos pleitos anteriores. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo a coisa, o tema de casa, como eu sempre digo, porque eu sou uma pessoa, assim, na Câmara, eu sempre procurei valorizar e buscar alternativas para que a gente trouxesse as mulheres e mostrasse o valor que elas têm. Eu fiz uma homenagem no meu primeiro mandato, que foi para Renata de Medeiros, que é uma repórter futebolística que entra no campo, que dificilmente mulheres repórteres entram em campo, e ela é uma jovem, ela entrou em campo, ela fala do campo, ela acompanha os jogos, e ela foi assediada por um torcedor dentro de um clube, e ela não se calou. Isso é a parte mais importante da história. Ela fez um boletim de ocorrência, ela foi atrás da dignidade, né? da valorização do trabalho dela. E a gente fez uma homenagem, ela ganhou o título de cidadã emérita de Porto Alegre, que eu entreguei em 2019. E agora, no final de 2020, eu fiz uma homenagem para a Eduarda Luizelli, que é coordenadora de seleções do futebol feminino, que é a Duda, do Inter, que a gente conhece como Duda. A Duda também foi jogadora de futebol. Quando mulheres jogadoras eram machorras ou eram discriminadas, ou elas não eram, hoje, graças a Deus, as coisas mudaram e as pessoas respeitam o futebol feminino como um esporte e como uma coisa que realmente vem assim como vem nos homens, de dentro, o teu talento, a tua força, a tua garra. E a Duda, ela foi jogadora numa época muito difícil, e ela superou todas as dificuldades de amigos, de família, de conhecidos, e hoje ela é coordenadora de seleções da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Então, isso não é qualquer coisa, né? Então, a gente também entregou um título de cidadã emérita para ela no final de dezembro, foi mais remoto, só a família presente, mas mesmo assim, eu acho que tem todo o valor pelo trabalho que a Duda representa dentro do futebol. Casualmente, as 2 mulheres são voltadas ao esporte, né? Eu trabalhei também muito antes da pandemia, o Botão do Bem, que era um projeto que a gente tinha, ele já existe em outros estados,
e a gente estava trazendo para o Sul, a gente já tinha conseguido, através do deputado Derlei, um incentivo, uma emenda que ia nos ajudar para que a gente pudesse produzir inicialmente o Botão do Bem. A gente estava em reuniões direto com a Secretaria de Segurança, com o DEAN, com a Nadine, com a delegada da Polícia Civil, todo esse pessoal engajado na segurança das mulheres. A gente estava em reuniões e estava andando super bem, porque o botão era uma coisa diferente do que tem por aí. Tu não precisava apertar o botão, ele tinha todo um monitoramento que mostrava num centro de controle onde o agressor estava. Já existe um projeto para que os homens que estão em protetivas ou que têm algum problema com relação às mulheres usem tornozeleiras. Isso deu uma parada com a pandemia, mas é uma coisa que deve voltar a acontecer e a funcionar. E aí a gente consegue, através do botão, consegue monitorar estes homens através de uma central de controle, para que elas não precisem apertar o botão, porque senão elas são vítimas 2 vezes. Elas são vítimas quando elas se sentem acuadas e não sabem se o agressor está a 100 metros, 200 metros, 500 metros, e quando que elas vão ter que apertar o botão, e se elas vão ter tempo de apertar o botão, porque se eles estiverem na porta da casa delas, elas vão morrer, né? Não vai dar tempo da polícia chegar. Então, esse botão, ele tinha som, ele ouvia, se ele caía no chão, ele disparava um áudio. Tinha muitas coisas que a gente estava trabalhando em cima disso e que, infelizmente, a gente precisou parar com a história da pandemia. A gente ainda pretende voltar com esse projeto, porque eu acho que ele é extremamente importante para a sociedade. Eu queria falar um pouquinho também com relação, a gente falando em política, né? Queria falar com relação ao partido, PSD. O partido é um partido social-democrático, é um partido de centro, apesar de alguns integrantes do partido acharem que ele é de direita, mas ele é um partido de centro. E é o único em Porto Alegre que tem um diretório que ele que a diretoria é feminina, que a nossa presidente é uma mulher. A Letícia Boll é a presidente do PSD estadual. E nós temos uma tesoureira mulher também, que é a Rosângela Negrini. Então, é um partido voltado para as mulheres, que tem muito das mulheres no seu envolto, na sua vontade de fazer acontecer. E uma coisa que a gente quer muito dentro do partido é ter mais mulheres concorrendo. Nós precisamos, porque nós temos muitas mulheres maravilhosas, mulheres com ideias, mulheres com disposição de mudar as realidades, e a gente precisa que essas mulheres se sintam fortes para que elas possam integrar um partido político, porque tem gente que nem eu, lá atrás, que diz, eu não quero saber de política, eu não quero saber de político, né? E a vida da gente é política, o nosso dia a dia é política. Tudo que a gente faz e que a gente precisa é política. A gente precisa de bons políticos. Não é que a gente não precise de política, a gente precisa de política, mas de bons políticos. E boas políticas, mulheres, porque nós temos uma sensibilidade, nós sabemos o quanto é importante a gente trabalhar pelas pautas, né? A gente vem aí acompanhando um número crescente de feminicídios. Ontem mesmo, uma mulher foi esquartejada em Canoas, esquartejada, com vídeo, mostrando os pedaços da pessoa. Isso é o fim da humanidade, sabe? É uma coisa que é inadmissível. Em pleno século XXI, a gente vê 3 homens jovens esquartejando uma mulher. E isso acontece, a gente acha que é pouca... Não, acontece muito. Não de esquartejar todo dia, toda hora, mas de matar uma mulher... São milhares de mulheres em todo o Brasil por hora. Então, a gente precisa trabalhar muito para dar essa mulher, Cláudia, bem assustadores. A mulher, ela atua, né? Ela está sendo em destaque em vários setores, político, econômico, contábil, jurídico, e com relação a
o partido, com certeza, devido à nova legislação, onde o partido deve, né, ele tem a obrigatoriedade desses 30% de futuros candidatos, seja mulher, dentre todas as políticas, tem que ter o máximo cuidado com relação ao fundo público, se houver esse repasse, eles têm que fazer a distinção para as mulheres, fazer a secretaria das mulheres, né? Então, tem todo um cenário jurídico por trás dessa situação também. Nós, mulheres, hoje atuamos, seja como pilota de avião, seja como um cargo importante no poder, mas, ao mesmo tempo, nós sofremos assédios, sofremos violência, seja uma atrocidade, conforme você relatou, ou seja até mesmo com palavras, com gestos, com certas situações que nos denigrem, às vezes como profissional, às vezes como mulher. Então, eu te pergunto, né? Quais os desafios que você enfrenta como mulher ao ocupar um espaço historicamente masculino? Primeiro eu vou te dizer que a questão de cotas é uma questão de gênero, né? Nós não temos que ter 30% de mulheres, nós temos que ter 30% de gênero, né? A gente poderia ter 70% de mulheres concorrendo e 30% de homens. Ninguém diz que tem que ser só menos mulheres. Então, isso é importante a gente deixar claro, porque às vezes as pessoas acham, tem que conseguir mulher para concorrer. Não, nós podemos ser o máximo, nós podemos ser a maioria, né? Sim. Então, só para deixar. E uma coisa que eu vejo, assim, as pessoas são muito preconceituosas, né? Hoje, se tu pega um Uber e o Uber é mulher, as pessoas pensam assim, puxa, uma mulher... Quando pega ali, faz o pedido, uma mulher motorista. Mas só um pouquinho, gente, nós dirigimos muito melhor do que vocês. As mulheres são ótimas hoje no volante. Para as mulheres, somos mais prudentes. E aí eu acho esquisito, porque quando é a mulher dirigindo, uma mulher Uber, mas na hora de vender o carro, dizem, o carro era de mulher. Por quê? Porque as mulheres são ótimas, porque nós batemos, porque nós cuidamos, né? Então, tem tudo isso. Mas, voltando à representatividade da mulher na política, eu acho que é muito importante, cada vez mais, nós convencermos as mulheres do poder que elas têm. Porque, na verdade, é isso. Tem gente que tem medo de falar, medo de se expressar. Eu lembro que quando eu cheguei na Câmara em 2019, que eu assumi, tudo que eu fazia, eu tinha que ler. Por quê? Porque eu tinha medo de esquecer de dizer alguma coisa que eu queria dizer. Não era que eu era burra, que eu não sabia o que eu estava falando ou que eu queria me comunicar, mas era porque eu achava muito importante eu escrever tudo e eu fazia os meus textos e eu corrigia os meus textos, mas para que eu não esquecesse de informação nenhuma. E eu lembro, assim, que muitos dos meus colegas me olhavam assim, essa mulher nunca foi política, chegou aqui de paraquedas, porque a primeira vez que concorreu era a quarta suplente e assumiu um espaço como vereadora. Essa nós vamos dominar, né? Vai ser fácil. Não foi tão fácil assim, né? Porque, que nem eu disse, eu sou mulher escorpião, já sou terrível, né? Então, e aí eu comecei a me sentir cada dia mais segura, cada dia mais, com mais firmeza para dizer aquilo que eu gostaria de dizer, né? Eu passei a pontuar tópicos só, coisas que eu gostaria de falar e que aí, com aquele tema, eu desenvolvo o texto. Então, eu consegui ir me superando na minha insegurança. E é isso que as mulheres precisam, né? Se superar nas suas inseguranças, porque a gente tem um poder descomunal, a gente tem um poder além da nossa imaginação. Só que a gente precisa trabalhar esse poder, a gente precisa trabalhar a fala, trabalhar a segurança quando tu tá num microfone, quando tu tá falando para muitas pessoas. Eu sempre fui uma mulher muito metida, desde criança.
Quando chegava na escola e dizia, precisamos de alguém para ficar em cima do bolo em homenagem ao Dia das Mães, era eu. Precisamos da Rainha da Primavera, eu. Então, eu sempre fui muito metida. Então, eu sempre tive essa desenvoltura com as pessoas. Eu nunca tive medo de falar para as pessoas, mas eu tinha medo de esquecer o que eu queria falar. Então, essa segurança a gente vai pegando com o tempo. Hoje, eu sou respeitada pelos meus colegas, porque eu sou uma pessoa muito legalista, uma pessoa muito transparente e uma pessoa que eu não tenho preferências políticas. Eu sempre falei isso desde que eu entrei no meu partido, e o meu partido respeita muito isso, e isso é muito importante, porque o dia que eu não for respeitada, eu não estarei lá, né? O que eu quero, porque as pessoas que votaram, votaram na Cláudia, não votaram no PSD. As pessoas votaram por acreditar no meu trabalho, por acreditar na minha pessoa. Então, eu devo, para cada pessoa que votou em mim, uma explicação, um trabalho, uma dedicação, né? Então, eu me sinto responsável e cada dia mais por fazer o meu papel para trabalhar para as pessoas da cidade. Nem sempre eu vou agradar a todos, nem sempre o meu pensamento vai ser o pensamento de todos. Nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser a Cláudia que vai conseguir fazer isso. Mas eu vou até o fim pelas coisas que eu acredito, independente de partido, independente de política. Eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo nosso prefeito. Eu acho que ele é um cara muito trabalhador, muito dedicado, mas ele pode errar. E se ele errar, eu vou cobrar dele. Porque esse é o meu papel enquanto legisladora, esse é o meu papel enquanto política. Fazer política para todos. Eu não tenho preferência partidária, eu não tenho preferência de político. Eu vou respeitar as ações dele, enquanto as ações dele forem para ajudar a comunidade, para ajudar as pessoas de Porto Alegre. A partir do momento que isso deixar de acontecer, eu vou fazer o que eu fiz com o Marquesan, porque o Marquesan era um prefeito que só prejudicava as pessoas. Queria acabar com os cobradores, queria acabar com o IMES, queria acabar com tudo. Acabou com a economia, acabou com a nossa cidade, porque 7 meses fechado é terrível para todos. Então, eu não posso ser conivente com uma pessoa dessas por cargo, porque tem gente que é conivente por cargo. Eu nunca tive um cargo com o prefeito Marquesan. E se eu tiver cargos com o Melo e não for do jeito que tem que ser, ele pode pegar os cargos para ele. Porque cargo nenhum vai me calar. Eu sempre vou trabalhar pelas pessoas. Muito obrigada, Cláudia. Tuas palavras nos deixam mais acalentadas. É muito legal ver o poder assim de comunicação que tu tem. E tu falou essa questão da mulher, ela ter essa insegurança. Na verdade, a gente é a maioria na sociedade, a maioria nas salas de aula, somos as que mais estudam, a gente tem um grau de escolaridade bastante grande para conseguir se posicionar profissionalmente. Somos a maioria já da mão de obra no mercado de trabalho, claro, com o porém de igualdade salarial ainda ser uma luta, né? Ainda ser uma luta, e também a questão de ocuparmos cargos de liderança, né? Então, quando tu traz assim a firmeza dos teus valores, a firmeza do que tu acredita, isso deixa a gente tranquilo no sentido de a gente tem pessoas que estão fazendo realmente as coisas acontecerem, e mulheres, né? Então, queria também te parabenizar pelo dia de hoje, que eu acho que é um dia de luta, mas também de reconhecer que nós somos uma força muito forte, muito grande, e que contar com pessoas assim no nosso poder público é muito importante, né, para todo mundo, e que isso ajude, né, estimule outras mulheres a pensarem na política, a pensarem nesses temas e pensar de que forma elas podem contribuir para isso. Queria te agradecer. Lore, não sei se tu quer se despedir também, que a gente tem, né, 10 minutinhos aí. Cláudia, eu queria agradecer, né, porque você está se recuperando, né, da Covid. Você foi mais uma enferma, infelizmente, com um número tão crescente dentro da nossa cidade, nosso estado, nosso país está enfrentando essa pandemia aí que está deixando todo mundo assustado.
O nosso horário era às 20 horas, entendemos que você teve que buscar também o seu esposo no hospital, porque também ficou enfermo, seu filho. Gostaria de te agradecer o carinho de sempre, né? Sempre quando a gente faz um pedido, você está ali disponível para nos atender. Muito obrigado pela tua participação nessa noite no Por Elas, Mulheres na Política. É um projeto iniciante, né? Que falamos sobre o dia a dia de vereadoras, né? O que realmente a vereadora está fazendo após ter o posse do seu mandato, o que ela está fazendo pela mulher, não só pela mulher, mas pela criança, pela saúde, pela segurança, por todo um reforço que nos deixa mais tranquilas, seja como profissionais, seja como cidadãos, né? Que a sociedade se sinta mais acalentada nesse momento de tanta dor, tanta perda que todo mundo está tendo, né? Seja de um amigo, seja de um vizinho, né? Então, muito obrigada mesmo por as tuas palavras. Muito bom saber que você é uma mulher forte lá, lutando por nós mulheres, ainda mais hoje, né? Um dia que a gente nós não queremos flores, nós queremos ter a certeza que tem alguém, né, falando por nós, que tenha coerência nas palavras, que tenha essa garra que tu tem. Muito obrigada. Eu que agradeço por poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho das experiências vividas, né? E que a gente possa compartilhar tantas outras que a gente vai viver aí juntas, né? Porque se Deus quiser, esse Covid vai passar e a gente vai se fortalecer cada vez mais, que a gente possa nos voltarmos para dentro de nós, não só no dia 8 de março, mas em todos os dias que a gente acorda e que a gente possa olhar para dentro e que a gente possa agradecer a Deus por estarmos com saúde, por estarmos... Eu sei o que eu passei, foi muito difícil. É um vírus muito cruel, ele derruba realmente as pessoas, a gente não tem noção do que ele é capaz. E eu venci a Covid, como a gente diz, né? Se Deus quiser, não quero passar mais por isso. A gente ainda está vivendo isso aqui em casa, o marido hoje saiu do hospital, o filho, graças a Deus, está bem, mas a filha ainda está positiva, então a gente ainda está tendo cuidados, cada dia um dia, né? A gente reza todos os dias que passe logo e que a gente possa voltar a ter a paz e a tranquilidade que a gente tinha, porque saúde é tudo, né? Se a gente tiver saúde, a gente tem toda a riqueza que a gente pode ter. Não tem dinheiro no mundo, não tem cargo no mundo que compre a nossa família, a nossa felicidade, a nossa paz. Eu queria deixar para vocês duas coisas. Uma é que mulher vota em mulher. Votem em mulheres. Nos próximos pleitos, ano que vem, nós temos uma eleição para deputado federal, deputado estadual, para senador, para governador e para presidente da República. Votem em mulheres. Mulheres votam sim em mulheres. E eu vou deixar uma frase que todo mundo conhece, mas que eu acho que é bem importante a gente dizer, porque ela mostra a grandiosidade da mulher. Metade do mundo são mulheres, a outra metade são os filhos delas. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Linda, obrigada. Adoramos. Então, a gente encerra aqui, né, Lori? Semana que vem a gente volta, dia 15, com a comandante... Falaremos sobre segurança da mulher. Isso, com a convidada comandante Nádia, né? Exatamente. Então, tá. Um beijo a todas, meninas. Bom descanso. Até segunda que vem. Tu pode tirar do ao vivo.